Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso podcast Virando a Maré e hoje aqui eu estou recebendo aqui dois grandes amigos, eu vou deixar que eles se apresentem e eles querem entender que conversa é essa de ensinar advogado a ganhar dinheiro e eu estou aqui para responder a pergunta ou as perguntas que eles quiserem, então eu vou deixar que eles se apresentem. Começar aí pelo Léo. Prazer, eu sou Leonardo Dias, sou estrategista de marketing, conduzo ali a estratégia de crescimento de algumas empresas, principalmente no setor de serviços, né, para quem vende serviço. Tenho experiência de 7, 8 anos na área. Perfeito, meu nome é Thiago Rocha, sou sócio da EVX, sócio da Believe, faço parte de alguns eventos de networking, diretor da NB, sócio do DU, membro do Clube do Empreendedor, coordenador do BNI, e também consultor empresarial, né? Mentorei aí empresas por alguns anos e hoje foco principalmente energia nas minhas próprias empresas. E eles vieram aqui hoje, doutor Eduardo, a gente quer te entrevistar e saber que conversa é essa de neurociência, ensinar advogado a ganhar dinheiro, e a gente vai direto ao ponto. Então, estou pronto para responder o que tiver de pergunta aí, vamos embora. Eu tenho já aqui uma primeira, né, que é quero entender em que momento que a neurociência cruzou o seu caminho e que você começou a assimilar esse conhecimento para utilizar na sua vida como advogado, como empresário. A neurociência foi para poder me entender, né? Depois que eu cheguei no meu objetivo profissional, pessoal e financeiro, eu quis entender como é que o cérebro das pessoas funciona. E primeiro eu quis entender como é que o meu cérebro funciona, para entender como é que pode eu sair de onde saí e chegar onde cheguei. Então, foi nesse momento que a neurociência cruzou o meu caminho. Antes da neurociência, eu já havia me apaixonado pela programação neurolinguística, porque eu precisei, antes de tudo, ser vendedor. E depois veio a neurociência, foi aprofundando, aprofundando. Ao contrário de muita gente que está na internet hoje falando de neurociência, que, com todo respeito, não entende nada de neurociência. Então, vamos colocar o Eduardo aqui, que todo mundo conhece, né? que quem já me conhece, mas que fica aí falando de neurociência, falando um monte de bobagem de neurociência, mas a minha neurociência é de graduação. Tá? Da mesma forma que eu fiz uma faculdade de Direito, eu fiz uma faculdade de Neurociência, depois uma pós-graduação em Neurociência, e hoje eu faço uma especialização em neurogenética, né? Genética cerebral, pela Universidade de Lausanne, na Suíça. Achei muito interessante, minha formação base é psicologia, né? Então, seu objeto de estudo de comportamento me fascina muito. E se puder contar mais como é que foi a formação em si, né? Você falou um pouco dos motivos que te direcionaram a ela, mas como é que foi entrar nesse mundo? O que você descobriu? O que você aprendeu de mais importante e até mais útil? Eu aprendi que a gente pode alcançar aquilo que a gente quer, né? Porque a gente programa. Quando as pessoas falam assim, manda para o universo, isso é interessante, isso. Mas mandar para o universo é mandar para dentro de você mesmo. Porque, sem entrar aqui em questão de religião, eu sou cristão, né? Não sou crente, evangélico, mas eu acredito em Jesus Cristo. Mas mandar para o universo, mandar para dentro de você mesmo, a própria Bíblia fala que a vida e a morte estão na ponta da nossa língua. E o apóstolo Paulo falava, transformai-vos pela renovação da sua mente. Então, a gente tem a espiritualidade, a gente tem a ciência, e quando eu sustento aquilo que eu falo pela minha vivência. Então, eu procuro nas minhas palestras e treinamento levar para a pessoa, primeiro, a ciência, outros pela espiritualidade e depois pela vivência de quem fez. Muito interessante. Vou deixar uma para o Thiago agora. Eu queria entender um pouco mais o que te levou a focar tanto na neurociência, né? E a relação que tem com a advocacia. Ele tem alguma relação? Sim, porque eu tinha medo de falar em público. Tinha medo. Porque um garoto vindo da periferia, da favela, da Maré, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem voz e não tem vez. Ou você entra realmente arrombando a porta, ou ninguém vai abrir a porta para você. Essa é a verdade. Ou tu arromba a porta e tu não vai entrar.
Entendeu? Ah, vou bater na porta. Ai, tudo bem, eu sou um menino palafita, eu gostaria da favela da Maré, gostaria. Ninguém vai abrir porra de porta nenhuma para você, porra. Então, vamos parar com essa palhaçada de achar que as pessoas vão abrir. Ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar nada para você. Vai dar nada para você. Ou você conquista, ou você é conquistado. Entendeu? Ou você domina, ou você é dominado. Ou você ganha, ou você é ganhado. Acabou. O mundo é simples assim, sem mimimi, sem história, sem meio do caminho. Entendeu? Então, como é que a neurociência ajuda? Eu precisava de aprender a falar, a conversar com as pessoas e aprender essa arte de dominar. Entendeu? É aquilo que lá o Harvard Specter já falava. Se você começar perdendo, você nunca vai ganhar. Então é isso. Perfeito, perfeito. Eu até me identifico muito com essa questão, né? Eu vim do Morro do Urubu, então também sei o que é, Conheço lá. Vir de baixo, né? Conheço. Meu pai teve uma padaria lá na... Tinha uma padaria lá na rua... um lado era o morro, era Iriri, e o outro lado era Morro do Urubu. Não é isso? Então tinha que atravessar a estação. Deixa eu lembrar ali. Era Silva Vale com Laurindo Filho. Conhece ali? Sim. Era Padaria Cabral. E do outro lado era Graça Melo. Praça Graça Melo. Não, aquela padaria ali era do meu pai. Graça Melo em Cavalcante. Cavalcante. Né? Trabalhei ali há muito tempo. Muitos anos naquela padaria ali. Trabalhei à noite. Só para você ver. Trabalhei tanto de um lado quanto do outro. E pegava o 678 para você ver, né? Pegava ali para não ir embora. E do outro lado pegava o 908. Eu tinha ali 11 anos de idade. Então tu passou muito pela Cardoso Quintão. Passei muito pela Cardoso Quintão. Pegava o 908 ali, que era o Bom Sucesso, ou pegava o 678, que era o Vila Valqueire. Exato. Olha aí, tá vendo? Então a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, tá vendo aí? Então conheço ali, Morro do Urubu, quando conheço lá o Morro da Primavera, Morro do Juramento, conheço ali. Perfeito. E eu entendo muito essa questão do que você trouxe. Também trabalhei numa padaria ali, na Padre Manuel da Nóbrega, na Rua Amália, que também dá para subir dali em frente ao Colégio de França. Que dá lá na tem uma padaria. Isso daí. Também tem uma padaria também ali. Também fui ajudante de padeiro também ali. Que legal. Então já é da mesma lugar. É só para mostrar, é para dizer, entendeu? Isso aí não é nada combinado, não. Isso é para mostrar como é que foi a minha história. Muito legal, muito legal. E aí, dentro até disso, né, eu particularmente tive muitos bloqueios até começar a ter sucesso. Então, acontece um desbloqueio mental. E aí eu queria entender o que gerou esse gatilho, entendeu? Onde foi o momento que o Eduardo, né, saiu do cara que estava trabalhando em padaria para entender que ele precisava aprender direito e aprender sobre neurociência a fim de se tornar o Eduardo de hoje? Olha, na verdade, esse Eduardo de hoje, esse gatilho aconteceu quando eu tinha 9 anos de idade. Legal. 9 anos de idade. Pode, assim, as pessoas falaram, pô, que loucura, mas não. Na verdade, quando um dado momento da nossa vida, a maré subiu e levou meu irmão, mais velho. Então, meu pai perdeu um filho ali na maré. E com 4 anos de idade, meu pai me levou para trabalhar porque meu pai tinha medo que eu morresse afogado. Essa é a verdade. Entendeu? A história é essa. Um pai chegar a casa, depois do trabalho, e encontrar um filho morto levado pelas águas da maré. Então, quem é pai sabe disso. E quem é mãe também sabe disso, que quer perder um filho assim. Meu pai, com medo que as águas me levassem, me levou para trabalhar com 4 anos de idade. Então, quem fala que meu pai era, teu pai, não pai porra nenhuma. Meu pai tinha medo que eu morresse e, para me proteger, me levou para trabalhar. E eu sei muito bem, entendo muito bem isso. E com meu pai, ele trabalhava numa barraca, vendendo cachaça, cigarro a varejo, aperitivo. Então, vendia tudo ali. E um dia, levaram o meu pai. Levava nossas mercadorias, o Rapa vinha, quem é camelô, quem trabalha em barraca sabe disso. Levaram meu pai e eu fiquei muito revoltado. Eu tinha 9 anos de idade. Já não levava as mercadorias, já levava o meu irmão, era muito sofrimento. E levaram o meu pai, eu não aceitei aquilo. Achei aquilo um absurdo. Achei que aquilo era uma grande injustiça. Eu falei, poxa, não vai levar meu pai. E a criança chora, entendeu? A gente aprende a chorar isso, a neurociência até explica isso. A criança chora, você vai para cima, entendeu? Eu falei, não, meu pai não. E o policial falou, se esse garoto se aproximar, eu vou quebrar os dentes podres da boca desse garoto. E dente podre é verdade mesmo. Né?
E aí, o que aconteceu? O pessoal que bebia falava, garoto, fica quieto, você vai piorar as coisas, isso é coisa de advogado. Então, resumindo, quando eu entendi que advogado podia fazer justiça para o meu pai e para minha mãe, com 9 anos virou a chave. Eu falei, quando eu crescer, você é advogado para defender meu pai. E montem tudo que eu montei, que vocês estão vendo aí. Defendi meu pai me viu me formar, me viu graduar, pós-graduar, me viu doutorar, me viu comprar meus carros importados, meu pai viajou comigo, entendeu? Então, meu pai viu tudo. Não me viu me formar em neurociência, né? Infelizmente, ele não viu. Mas a chave virou aí. E dali comecei a trabalhar. Aprendi que o trabalho de verdade é o que eu falo, é laço firme, braço forte. É o que eu falo daquela música do Jair Rodrigues, né? Acho que é do Geraldo Vandré, na interpretação do Jair Rodrigues. Eu venho lá do sertão, aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte destino tudo, vi a morte mesmo. Né? Estava fora do lugar, na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por mim, nem por mim mesmo, mas por necessidade. Agora que me montei, agora eu sou cavaleiro. Laço firme, braço forte. É assim que tem que ser. A virada acontece aí. Quando você entende que você se monta, é laço firme, braço forte. E que aí você fica imparável. É assim que você vira o jogo. Sensacional. Não tem até um silêncio agora para absorver. Mas, de qualquer forma, duas coisas me marcaram muito. Eu vou voltar atrás para não perder esse fio. Vou deixar duas perguntas. Primeiro, que você falou que tinha medo de falar em público, de falhar em público. Queria que você falasse um pouquinho mais disso. E depois contasse um pouquinho Você contou já da tua história. E contasse um pouquinho desse ingresso, né, na universidade de Direito, onde é que você fez, como é que foi essa caminhada na universidade? Na verdade, tudo na vida que eu fiz, busquei fazer com excelência. E aprendi uma coisa, o trabalho forte. E com o trabalho forte, eu vi que meu pai, ele construiu muitas coisas, eu trabalhando com ele. Nós chegamos a ter 18 padarias. De quem era padeiro, empregado, chegamos a ter 18 padarias. E meu pai, ele tinha uma cultura. Um bom empregado, meu pai, meu tio, um bom empregado, eles davam 10% de uma padaria. Olhava aquele bom empregado e dava 10%. Um bom funcionário. Porque funcionário tem que funcionar. Né? Mas era um bom empregado, dava 10%. E aquela pessoa dos 10%, ela trabalhava, e padaria na época dava muito dinheiro, e aquela pessoa acabava sendo sócio meio a meio ali. E meu pai chegou a ter muitas padarias, porque você não consegue. Imagina só, um dono de rede de supermercado, o dono do Guanabara, como é que ele vai estar em todos os lugares? Não, tem que ter braço. Entendeu? Não tem. E aí, na música, eu consegui ganhar dinheiro com a música, eu consegui ganhar dinheiro com a padaria. Por exemplo, eu fui, uma época, o carvoeirinho. Catava lenha com 11 anos para colocar no forno, na fornária. E abri a primeira padaria da Sernambetiba. Uma das padarias mais bonitas da Sernambetiba, quem abriu lá foi eu. Dentro do Barra Mall, na Avenida das Américas. E aí? Como é que vai dizer isso? Um garoto vindo das palafitas da favela da Maré. Porque uma coisa é você ser bom naquilo que você faz. Tem muita gente boa naquilo que faz. Mas você ser bom e você saber ganhar dinheiro são duas coisas totalmente diferentes. Ganhar dinheiro é uma outra arte. Eu aprendi isso. Que ganhar dinheiro é outra coisa. Que tem muita gente boa naquilo que faz, mas não ganha dinheiro. E o grande problema dos grandes profissionais hoje é isso. A tristeza de não ser devidamente ter a contraprestação pelo serviço que eles fazem. Por quê? Porque você vai fazer um bom serviço, muitas vezes, mas você vai se sentir injustiçado porque você não ganha aquilo que você acha que você deveria ganhar. Então, fazer um bom serviço não significa isso. Você vai ter grandes padeiros que não vão ganhar dinheiro. Você vai ter grandes advogados que, às vezes, não vai ganhar dinheiro. Por isso que o Código Civil, quem é advogado sabe, ele define o que é lá, o que é você gerenciar uma produção, para você, a partir do fruto do teu conhecimento, você aprender a ganhar dinheiro. Entendeu? Então, na minha vida foi assim. Eu só fui para a advocacia quando eu tive que sair do empreendimento das padarias. Então, foi esse momento aí que eu tive que ir para a advocacia. Entendeu?
Porque se dependesse de mim, eu estaria nas padarias até hoje, mas eu fui para a advocacia, fui praticamente obrigado, entendeu? Mas graças a Deus lá eu consegui na advocacia defender meu pai, sabe, fazer várias coisas que eu gostaria de fazer, mas a advocacia foi uma necessidade. Eu fui músico, várias coisas, entendeu? Mas ganhei dinheiro em tudo que eu fiz, graças a Deus. Você falou que ser bom é diferente de fazer dinheiro, né? De conseguir ganhar dinheiro. Com certeza. Qual que é na sua visão, como é que isso é na prática, né? O que faz você ganhar dinheiro, o que faz você ser bom e o que faz você ser os dois? Olha, ser bom, você primeiro, para ganhar dinheiro, você precisa ser bom. Entendeu? Pelo menos ser bom em ganhar dinheiro. E quando eu falo ganhar dinheiro, é ganhar dinheiro de forma honesta. De forma honesta, não é enganando ninguém, não. Entendeu? Porque eu saio pela rua de cabeça erguida, sabe? Eu ia falar aqui, né, ando sem segurança, mas mais ou menos eu posso falar isso, mas quem me conhece, na grande maioria das vezes, é assim, sabe? Mas é sair de cabeça erguida, ganhar dinheiro de forma honesta, a pessoa acessar hoje, jogar minha OAB e vai ver a quantidade de processos que eu tenho lá. Agora, eu estudo, pô. Eu estudo. Case do meu escritório, portfólio do meu escritório, eu sei fazer. Eu fiz. Quando eu era padeiro, quando eu era dono de padaria, eu sabia fazer o pão. Meu pai tinha uma frase com ele. Quando a padaria é ruim, falava, filho, vamos mandar esses padeiros embora e vamos levantar essa casa. Porque o que levantava a padaria? Era pão bom. Pão daquela padaria é bom. O que levantava a padaria? O que levantava? Pão daquela padaria é ótimo. Olha, o pão daquela padaria é excelente. Então, tudo que girava na órbita do pão da padaria, sendo bom, vendia atrás. Porque todo mundo ia lá por causa do pão. Não adiantava você ter excelente salgadinho, você ter excelente torta, excelente confeitaria, e o pessoal fala, o pão da padaria, essa padaria é horrível, ninguém vai entrar. E quando a pessoa fala, esse advogado é bom, e tudo que está na órbita daquele advogado, ele vai conseguir vender como serviço. Entendeu? Então, a pessoa precisa de entender que ela tem que ser boa naquilo que ela se propõe a fazer, mesmo que ela tenha que delegar. E saber delegar é também saber fazer, porque dentro do meu escritório, se tiver alguém atravessado, sabe, fingindo que está fazendo, eu vou lá, tiro, pego e faço. Entendeu? Porque tudo que tem dentro do meu escritório hoje, se todo mundo chegar a falar para mim assim, todo mundo se demitir, meu escritório não vai fechar, meus clientes não vão ficar na mão, porque eu sei fazer, porque eu coloco o meu chapéu até onde minha mão alcança. Cliente nenhum meu vai ficar na mão, nunca ficou, entendeu? Da mesma forma que os padeiros falavam, vamos todo mundo fazer greve, não ia ficar ninguém sem pão. Isso aí é você dar segurança para os teus clientes, dar segurança, o teu cliente sabe que ele pode deitar e sabe que tem uma pessoa ali que ele vai receber, que vai ser feito. Perfeito. Você acabou comentando, né, que você sabe fazer, né, que não é importante delegar, mas do que você vê de erros dos advogados aí, seja dentro da sua experiência, você vê no mercado hoje, quais seriam os principais 2, 3 erros que você viu os advogados cometendo que você falaria, se fizesse mudar, o que você mudaria na vida dele? Eu não vou chamar de erro, não. Sabe? Existe uma passagem na Bíblia que Jesus olhou e ficou triste, olhou para a multidão e viu como ovelhas sem pastor. Os advogados não são preparados para isso. Coitados, os advogados saem da faculdade e não sabem fazer greve. O advogado sai da faculdade e não sabe... A faculdade não prepara o advogado para ganhar dinheiro. Nenhuma faculdade prepara ninguém para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu trabalhei muito quando era criança, mas eu trabalhei num ambiente que precisava, sabe? Precisava eu me virar. E o advogado não é preparado para isso muitas das vezes.
Porque o advogado sonha na faculdade, ele sonha 5 anos. Pô, eu vou ser delegado da Polícia Federal, eu vou ser juiz, ou eu vou ser advogado, eu vou ser isso. E quando a faculdade acaba, aí vem a prova da OAB. Beleza, passou na prova da OAB, o sonho tem um outro dia. Aquele mar de sonhos acabou, e aí? Como é que faz? A grande maioria desiste, porque não sabe como fazer. Não sabe prospectar um cliente, não sabe como cobrar, tem medo de fazer audiência, tem medo de conversar com o cliente dá um grito, ele não sabe o que fazer, tem advogado que desiste, tem advogado aí com pico de estresse lá na altura, tem advogado aí que foi para o Uber, tem advogado aí que, sabe, que está arrasado fazendo outras coisas. Então, por isso que eu falei, eu vou realmente lançar, sim, depois de muito tempo, ensinar para o advogado como é que ganha dinheiro. Ensinar. Aí eu falo para você, eu preciso disso hoje? Não, não preciso. Isso é muito mais hobby. Eu vou levar música, porque eu sou músico. E isso daí eu fui convencido pela própria editora Buzz, onde eu lancei meu livro Virando a Maré. Virando a Maré. E eu vi isso na pandemia, muita gente sofrendo. Então, eu acho que eu posso contribuir. Ah, vai ser de graça, Eduardo? Lógico que não. Por que de graça? Né? Acho que a pessoa também pode fazer um esforço, né? Porque também todo mundo que trabalha, o operário é digno do seu salário. Então, é o que eu falo. Eu tenho uma mais-valia, um conhecimento. E se a pessoa precisa do meu conhecimento, nada melhor do que pagar pelo meu conhecimento. Ah, mas eu não posso pagar pelo meu conhecimento. Como é que você pode pagar? Senta e vamos conversar. Entendeu? É assim que se negocia. Não é isso? Então, os advogados, eu não vejo assim que erro, eles não sabem. A grande maioria dos colegas não sabem. Não culpa os advogados, não. Eles estão carentes de ensinamento. E está cheio de gente aí, ó. E eu vou falar para você aqui, vou olhar para essa câmera aqui. Quantas mentorias você fez esse ano? Mudou? Estou te perguntando, se mudou, parabéns. Se não mudou, se deu a oportunidade de conhecer outras pessoas. Não estou falando de mim, não. Entendeu? Olha para aí, olha no olho e vê. Aí vai dizer assim, é mais um coach, é mais um mentor. Aí você é mais um aí que fica falando dos outros na internet, como é que está a tua vida? Entendeu? Então, meu filho, para de falar dos outros. E vai caçar também, ver como é que está a tua vida. Olha para o espelho. Se a tua vida estiver boa, parabéns. Se a tua vida não estiver boa, vai melhorar a tua vida. Está cheio de gente falando um monte de bobagem na internet. Eu também vejo aí. Eu ando de carro conversível para cima e para baixo. Ando mesmo, entendeu? Sabe por quê? Meu primeiro carrinho eu peguei dentro do esgoto. Na favela da Maré era um esgoto. Entendeu? Ninguém estava lá para ver isso, mas eu estava, eu lembro. Meu carrinho lá amarelinho, eu peguei lá com uma marimba. Sabe o que é marimba? Você nem deve saber o que é marimba, não sabe nem o que é palafita. Muita gente, os bobões que falam isso, não sabem nem o que é isso. Entendeu? Nem viveram isso. Peguei lá, ó, com a marimba, dentro da favela da Maré, peguei meu carrinho lá, entendeu? E hoje, graças a Deus, eu tenho meus carrões. Por que isso? Muito trabalho, não caiu do céu não, mas Papai do Céu me ajudou. Acredito, Papai do Céu me ajudou. Aí fica lá um monte de invejoso, um monte de bobão na internet falando um monte de merda, entendeu? Então, para aqueles que querem mudar, estamos aqui. Para aqueles que não querem mudar, que se dane. Muito entendeu? Legal, muito legal, muito legal. Teve um conceito, né, que particularmente eu aprendi, mudou muito minha vida, que é esse de ganhar, né, mas principalmente de fazer dinheiro, né, que o homem faz dinheiro. Isso a gente aprendeu junto, até. E, de fato, isso daí é um desbloqueio, né? E acredito, né, que muitos não tenham essa consciência, então muito legal isso que você trouxe. Mas você consegue identificar outros erros também, além dessa questão do desbloqueio mental mesmo. Né? Despreparo. Né? Como é que a gente poderia orientar essas pessoas que estão descapacitadas nesse momento? Olha, então, mais uma vez eu vou dizer, é falta do conhecimento. Não é, porque se a pessoa conhecesse, se ela soubesse, ela faria. Por exemplo, você vai numa palestra, a pessoa fala, você não pode procrastinar, você tem que ter foco. Bom, a pessoa sabe que ela não pode procrastinar.
A pessoa procrastina porque quer? Não, pô. Tu está procrastinando porque você quer? Não, você sofre porque você procrastina. Mas todo mundo fala que você não pode procrastinar. Mas ninguém te ensina como não procrastinar. E foi isso que eu quis entender na neurociência. Por isso que eu fui fazer uma faculdade de neurociência, uma pós-graduação em neurociência. É por isso que eu fui estudar a genética do cérebro, para entender por que a pessoa procrastina. E a pessoa procrastina e ela sofre porque ela procrastina. Porque ela não procrastina porque quer, porque ela sabe que está procrastinando. É isso que eu levo para o meu treinamento, é isso que eu vou levar para os meus cursos, é isso que eu vou levar para a pessoa, para ela destravar isso. Destravar isso. Entendeu? Para toda ação, há uma reação. Se eu vou lá, proponho uma ação, tem que haver uma reação. Mas a pessoa consegue. Ela consegue, com mínimos exercícios, ela vai conseguir. Então, como é que ela pode fazer isso? É ler, de buscar. É porque a própria, voltando aqui, a Bíblia fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Isso está lá no Antigo Testamento. E está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você está preso, porque você não achou a verdade ainda. E como é que se busca a verdade? Procurando a verdade. Entendeu? E o que é a verdade? Jesus falou para Pilatos, eu sou a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes de você escolher, pergunta para ele, pô, será, Senhor, que é esse caminho mesmo que eu tenho que ir? Ele vai falar no teu coração, filho. Se ele falar no teu coração que é esse, você vai. Se ele falar que não é, você não vai. Simples assim. Não fica ouvindo os outros, não. Não fica ouvindo um monte de besta falando no teu ouvido que você deve, você não deve, não. Você tem um lá em cima que fala no teu coração. É esse que você deve ouvir. Perfeito. Se a gente pudesse dar uma palhinha ali, né, do que tem, o que terá nos seus treinamentos, né? Quais temas que você vai abordar ali de forma bem clara. Ensinar como uma pessoa pode fazer para ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Vou ensinar neurociência, eu vou ensinar oratória, eu vou ensinar como é que você negocia com o cliente, como é que você dá preço. Eu vou ensinar como é que você sai em situações embaraçosas, eu vou ensinar como você lida numa audiência, eu vou ensinar quando um cliente fica enchendo a porcaria da tua paciência, o que você tem que fazer com ele, como é que você tem que colocar dentro de um contrato, como é que você se protege, sabe, quando te coloca contra a parede. Vou te ensinar tudo isso, que ninguém te ensina isso. Porque o grande problema está aí. É isso que mata o teu cérebro, é isso que mata o teu córtex pré-frontal, é isso que ativa a tua amígdala, é isso que faz o teu cérebro se proteger e você se fechar, de você se trancar. Ao invés de você avançar, de você ir para a luta, você se fecha, você procrastina, você vai começar a se achar que você é o problema. Aí você acaba fazendo com você o quê? Um autoassédio moral. Eu vou te tirar disso daí. É isso que eu vou te ajudar a sair disso. E isso aí, ó, não tem ninguém ensinando isso por aí não, tá? Não tem ninguém ensinando isso por aí não. Bem, e se tem, se você não conseguiu sair, é porque de repente você tem que me encontrar. O doutor me contou um caso, durante a sua faculdade, de um grande caso que você fez parte. Você pode compartilhar um pouquinho mais? Mas quais deles? O que foi provavelmente o professor que trouxe personalidade em sala de aula? Ah, não, isso aí foi um caso de telecomunicações. Exatamente. Telecomunicações. Eu estava fazendo uma pós-graduação em Direito Administrativo, em Processo Administrativo Disciplinar. E o professor levou para dentro da sala um caso de um processo na Anatel. E ele falando, pô, aqui o advogado, ele fez isso, ele fez aquilo, ele defendeu assim, ele trouxe direito do trabalho, ele trouxe direito penal, ele trouxe a ciência penal, ele trouxe aqui o direito comercial, o direito tributário, ele foi trazendo ele foi falando daquele advogado, e ele foi elogiando muito o advogado, o professor Elísio Quintino. E ele foi comentando, foi falando ali, né? Eu lembro dessa aula. E aí, sabe, aquele caso foi me parecendo muito peculiar. E a turma era uma turma maravilhosa, professor excelente, sabe? Um dos melhores professores que eu já tive. Um dos melhores professores que eu já tive. Eu tinha vontade até de entrevistá-lo num podcast, encontrá-lo num podcast.
E aí a turma era boa, e a turma brincava muito, mas também levava muito a sério. Eu virei e falei assim, professor, acho que esse caso aí é meu. E ele estava elogiando muito o advogado. E o pessoal, pô, Eduardo, peraí, Eduardo, fica quieto aí, para com isso. Não sei se foi 2007, 2008, não sei quando foi isso. Para com isso, deixa o professor dar aula. Eu falei, pô, esse caso é meu. Aí o professor, ô, Eduardo, peraí, Eduardo. Eu falei, ó, semana que vem eu vou trazer essa pasta. Eu acho que isso é meu. Na semana seguinte eu levei a pasta e ele falou, rapaz, não é que o caso é seu mesmo? Ele me deu o livro, cara, de presente dele e escreveu, autografou o livro. Autografou pelo seu brilhantismo jurídico. A gente fica feliz com isso. Aí as pessoas falam, tu está contando? Jesus falou mesmo, você não pega o troféu, a luz, e coloca debaixo da mesa, não, filho. Tem que colocar para cima. Entendeu? Que as pessoas se incomodam com a tua vitória, se incomoda, fecha o olho, filho. Se a minha luz está brilhando, fecha o olho que ela vai te incomodar mesmo. Bota óculos escuros, bota uma venda, entendeu? E vai para as trevas, porque se a minha luz brilha, vai para a treva, se você não aceita, entendeu? É assim que funciona, Sai da frente que eu vou passar, entendeu? Não tem aquela música? Sai da frente que se eu não sair agora eu vou passar por cima? Então é assim, quem vai estar comigo, beleza. Quem não estiver contra mim, vou passar em cima. Interessante, porque dá para ver que você, desde o seu início da caminhada no meio jurídico, já tinha vitórias, né? Sim. E a gente percebe que, até diria que a maior porcentagem dos advogados entra talvez no modo de sobrevivência, que você falou, eles vão para o Uber e vão tentar ganhar dinheiro, né? O que você falaria para esses que estão desistindo da advocacia ou não sabem o caminho, né? Olha lá, meu filho, ó, fez 18 anos agora. Comprou uma moto 0 quilômetro, com dinheiro dele. Aí eu perguntei para a mãe, onde é que ele arrumou dinheiro? Acabou de tirar a carteira. Eu não queria que ele comprasse moto nenhuma, não. Pai, eu vou comprar minha moto. Mas eu ensinei a ele como é que se ganha dinheiro. Eu ensinei para ele, é mentira? Vai buscar o teu dinheiro, entendeu? Aí levei para a loja, fui ajudar ele, né, a negociar e tudo. E aí a mãe me chamou e falou assim, eu queria te contar um negócio. Porque ele falou que tem dinheiro para dar de entrada, quase que metade do valor da moto. Onde é que ele arrumou dinheiro? Não sabia andar de bicicleta, que eu tentei uma época ajudar e ele não quis. Aí depois eu falei, tu quer andar de moto? Primeiro vai aprender a andar de bicicleta, que tu não sabe andar de moto, o cara vai falar isso para você. Trabalhou uma menina comigo, a Beatriz, né, que ela falou, chegou chorando, o cara falou que eu tinha para andar de moto, eu tenho que aprender a andar de bicicleta primeiro, mandou eu ir embora, o professor da autoescola. Aí eu falei isso para ele. Foi aprender a andar de bicicleta dentro do condomínio, lá com os porteiros, com as crianças, caiu, se machucou, conseguiu aprender a andar de bicicleta, né, com 17 anos, aprendendo a andar de bicicleta. Aí a mãe falou para mim, sabe o quê? Ele contou para a mãe, não queria que a mãe me contasse. Comprou uma bag daquela do iFood, pegava a bicicleta e entregava iFood. O pai andando de carro importado, chegando no condomínio de carro importado, e o filho correndo para entregar iFood. Por que a mãe foi me contar? Porque falou que ele foi fazer uma entrega, aí não sei se era na Cidade de Deus ou no Gardene, o pessoal estava armado, ele, posso passar? E a mãe ficou com medo de me contar isso. Tá tranquilo. Foi correr atrás, aprender a ganhar dinheiro. Acabou de fazer 18 anos, já comprou na moto dele 0 quilômetro, com o dinheiro dele. Aí fui lá para a loja, com ele, o cara colocou as prestações, eu falei, está aí. E está aqui hoje, ó, coordenando um podcast, um monte de câmera, fazendo a faculdade dele aí de produção fonográfica, daqui a pouco está indo para a faculdade dele, entendeu? Ele que faz isso aqui tudo, correndo atrás dele. Poderia ter outro profissional sentado ali. Mas quem está ali é ele, ganhando o dinheiro dele. Por quê? Eu poderia dar a moto para ele, ir lá e passar no cartão de crédito. Não, vai aprender. Aprender. Eu não ensino para os outros, mas primeiro, a Bíblia é clara. Pelos frutos você conhece a árvore. Então vai aprender. Entendeu? E está aprendendo. Já tem as conquistas dele. Já tem o computador dele, o setup dele, as coisas dele. Está preparado aí. Trabalha de hold. Seguiu o caminho da música. O caminho que eu não segui, que eu sou regente. Sou músico, pianista. Trabalhei à noite durante muito tempo.
Muito tempo trabalhei à noite. A música, eu não aceitava perder para batata frita. O frango passarinho. A batata frita tinha mais sucesso do que a minha música, que eu estudava pra caramba, ler partitura. Eu falava, não, vou ficar aqui, pô. Batata frita, eu adoro batata frita, mas ela não pode fazer mais sucesso que eu não vou ficar aqui. Entendeu? Eu não ia brigar com a batata frita, eu ia perder para ela mesmo, pô. O frango passarinho. Aí eu achei um nicho muito melhor. Casamento. Tocava 4 horas nos bailes, nos bares, perdendo para batata frita, ninguém batia palma. Casamento também ninguém batia palma, mas também eu ganhava muito mais. E só que é o seguinte, o que eu ganhava em um casamento era muito mais do que eu ganhava às 4 horas no bar, a noite toda. Só que é o seguinte, no casamento eu tocava 5 pedaços de música. 5, olha só que beleza. Aí eu comecei a entender o seguinte, se eu colocar outros músicos comigo e vender outros músicos, eu vou ganhar mais. Aí eu colocava violino, violoncelo, colocava clarins triunfais, vendia aquilo para noiva, vendia sonho. Aí já era outra igreja que eu pegava aqui, fazia ali. Quem me conhece sabe disso. Aí eu já tinha um monte de gente tocando em vários casamentos. E qual era meu medo? A noiva queria um clarim triunfal. Se aquele cara faltar, já era. Adiantava eu ser muito bom, eu tinha que ter gente trabalhando comigo. Tinha que saber escolher, contratar, delegar. Entendeu? Então, e eu era uma coisa que eu era muito bom. Muito criterioso para contratar, mas muito rápido para demitir. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia. Aprendi com meu pai. E aprendi sim. Então, tá ali, ó. Meu filho está ali hoje, sentado ali. Meu filho, vai para onde agora? Pai, posso ficar até 18h30 que eu tenho que entregar trabalho na faculdade. Beleza, eu falei, chega cedo. Está ali, ó, cortou dedo hoje aí, mexeu na parte elétrica, em fio que estava ali desencapado, entendeu? Desarmou. A parte... Aprendendo, cara. Quer aprender? É laço firme, braço forte. Braço forte, não vai ter pai para sempre, não. É assim que funciona, tem que aprender. A gente tem que aprender, passar isso para geração em geração. Antes de ensinar, eu chamei ele e falei para ele dentro do carro, filho, o pai vai ensinar isso. Foi ou não foi? Falei para ele, o pai vai ensinar isso. Aprende. Isso aqui é ouro. Por Deus do céu que eu fiz isso com ele. Isso aqui é ouro que o pai vai ensinar. Então é assim, cara, é assim. Perfeito. Tem aquele ditado, né? Que o filho é o nosso maior mentorado, né? Então, sim. Parabéns aí pelo seu mentorado e parabéns aí também. É um case de sucesso. De qualquer forma, né? É muito bonita a sua relação aí com o seu filho e como você já conseguiu passar coisas que até você recebeu de uma forma até muito mais dura, né? Ele já recebeu, vou dizer assim, um pouco mais mastigado e já preparou. Eu acredito que você, né, tem esse dom de ensinar, né? Ficou claro, você já citou várias matérias aqui, você já foi uma pessoa aí, nesse curto espaço de tempo. Eu acredito ali que, para advogado, você tem, obviamente, a sua experiência, você já fala do seu resultado, já chega primeiro, né? Então, eu queria que você só comentasse, né? Não precisa entrar em detalhes, um pouco da sua trajetória, dos seus resultados com o escritório de advocacia, para que outros possam saber que é possível, né? Que não é algo que está distante, que você que veio da favela da Maré também pode estar aqui hoje no escritório, uma vista panorâmica, bonito na Barra da Tijuca, mas que isso não é inacessível, que isso está em um processo, que tem alguns conhecimentos que são chave, né? Comenta para a gente. Olha, os conhecimentos para mim que são chaves, primeiro, aprender a falar em público, aprender a se comunicar, a arte da comunicação, a arte da oratória de verdade. De verdade, não é essas coisinhas, não. Então, é de advogado para advogado. Eu, quando era estudante, eu gostava muito de aprender com advogado, porque eu queria ser advogado, para defender meu pai. Então, eu sabia, o juiz tinha uma visão. Todo respeito ao judiciário. Não é fácil ser juiz. Entendeu? É de advogado para advogado. Então, eu queria aprender com advogado. Primeiro, aprender com quem faz. E advogado que eu observasse e que realmente era aquela árvore que dava fruto. Não era só garganta, não. Não era só conversa, não. Então, isso é o primeiro ponto. Sabe? Depois, saber que eu teria que fazer. Os resultados falam por mim. Meus clientes falam por mim.
Tem muito hoje advogado que vai para ali, né, e vai abrir conta. Olha aqui para a minha conta, e não sei o quê. Os meus contratos você conhece, quem sabe, e vai buscar aí, muitos dos meus processos aí são processos públicos, sabe para quem eu trabalho. E as pessoas que eu trabalho, né, quem acompanha, quem lê meus livros, sabe que sou protegido. Aliás, meus contratos são protegidos por compliance, são protegidos por LGPD. Então, também não posso sair falando ainda que não são contratos pequenos. Mas antes primeiro, eu não saí vendendo na internet para depois ensinar, não. O meu é diferente. Eu sou uma autoridade offline, eu dei certo primeiro na advocacia, eu posso parar de trabalhar hoje. Hoje. Entendeu? Porque se eu levantar aqui, posso levantar ou não? Aqui, ó, eu venho para o escritório, é assim, ó, é de bermuda e de chinelo. Desculpa aí, não sei se vai escandalizar. Eu trabalho assim hoje. Por quê? Porque eu posso. Entendeu? Na minha sala tem mesa de sinuca mesmo, é baralho, entendeu? Porque eu tenho uma equipe trabalhando para mim. É isso que funciona. Entendeu? Às vezes a pessoa me vê lá, mas eu posso. Por que eu não quis ser serviço público? Porque eu quero ir para onde eu quero. Se eu quiser viajar hoje, eu viajo. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. Se eu quiser vir, eu não venho. Entendeu? Eu posso parar de trabalhar hoje, se eu quiser. Preciso falar mais alguma coisa? Entendeu? Mas eu tenho paixão por ensinar. E também, para eu poder ensinar, eu quero receber por isso. Pronto, pô. Entendeu? Isso também motiva. Entendeu? Agora, tem muita gente aí. Depoimento. Depoimento, a gente pega um monte de gente aí para fazer depoimento, pô. Isso aí é a coisa mais simples que se tem. Entendeu? Mas Jesus ensinou. Você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Não é botar um monte de gente para falar. Ainda mais hoje, na era das IAs aí, que faz um monte de gente para falar para você. Bota. Hoje, então, olha para o fruto, filho. Olha, Jesus é atemporal. É o alfa, é o ômega, o princípio, o meio e é o fim. Porque o que ele falou não tem IA. Nunca que vai derrubar isso. Pelo fruto você conhece a árvore. Acabou. Ponto. Perfeito. E qual... Eu sei que pode ser um espectro até mais amplo, né? Mas dá um exemplo aí do nível do advogado, da capacidade que você consegue pegar e ajudar, né? E qual que você está focando aí no início? Qual o tipo de pessoa que você está buscando? Qualquer advogado que quer aprender a ganhar dinheiro, advogado que se sente assim, caramba, eu não estou feliz com a advocacia. Vinde que há para todos. Entendeu? Pode vir comigo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Vem que eu vou te ajudar. Entendeu? Você vai me ajudar e eu vou te ajudar. É assim que funciona. É um ganha-ganha. Entendeu? Para que eu possa... É o filme, né? Quem quer rir, tem que fazer Quem quer rir, tem que fazer rir. É a mesma coisa. Se você quer ir para o céu, tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, tu vai para o inferno. É simples assim. Simples assim. As pessoas falavam, Eduardo, tem uns vídeos meus tudo certinho, né? Tudo arrumadinho, tudo não sei o quê. Eu também gosto disso, entendeu? Mas eu prefiro ser esse meu arquétipo mesmo, de guerreiro, de lutador. É isso. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas também tenho um coração muito grande, entendeu? Muito grande. Eduardo, você acredita que está chegando uma nova era na advocacia ou que as coisas ainda se mantêm como mais tradicionais? Não dá para trazer tecnologia, dá para trazer inovação? Ou é uma área ainda que não cabe muito isso? Qual é a sua visão sobre isso? Tudo sempre vai mudando, né? Tudo, a gente vai se adaptando sempre. Antigamente, estava até conversando com um amigo, antigamente, a nossa geração era dividida a cada 20 anos. A cada 20 anos. Hoje, você tem dentro de uma empresa, hoje a cada 5 anos, você tem 3, 4 gerações dentro de uma empresa. Então, se você não souber hoje se adaptar a essa realidade, você está morto. E a neurociência é o melhor caminho para você entender isso. Entender o cérebro, como as pessoas pensam, como as gerações pensam.
como é que o sistema reticular ativador pensa, como é que um córtex pré-frontal, dorso lateral, ventromedial, como é que isso funciona, uma amígdala, como é que ela funciona, como é que um cerebelo funciona, entendeu? Como é que um neuropeptídeo, como é que uma sinapse acontece, se é impulso elétrico, se é impulso químico, como é que isso funciona. Também vai na técnica também. Então, é importante entender isso. As gerações são diferentes. Então, se você não entende isso, você pode estar fazendo uma audiência com o juiz de uma geração, de outra e de outra. E se você não tivesse conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. Se você não tivesse conhecimento, você vai se estrepar, filho. Quem não conhece, não tem conhecimento. Meu povo sofre, perece por falta de conhecimento. Então, você acredita ali que, para o advogado, né, talvez seria disruptivo ele entender mais de comportamento, entender desses processos, para ele aplicar na prática mesmo da advocacia? Com certeza, é comportamento. É o autoconhecimento, e é um autoconhecimento para que você possa conhecer os outros. Primeiro você se conhece. E a partir de um autoconhecimento, e a neurociência, ela é fundamental para isso. Fundamental para isso. O meu grande diferencial é a minha neurociência na veia, técnica, na veia. Neurociência com oratória. Neurociência com oratória. Eu vou ensinar a petição inicial, a contestação, o agravo, embargo de declaração, que é a peça mais difícil de um processo, é embargo de declaração. Sabia disso? Quem falar para você que não está mentindo para você. Que se você não souber fazer um embargo de declaração, o seu processo morre na segunda instância. Entendeu? Então, vou te ensinar a fazer tudo isso que o advogado faz, porque eu fiz. Pegava ali, a van, ia até Santa Cruz, lá para Santa Cruz, e vinha de trem, filho. Rodando de trem. Campo Grande, vinha para as casinhas ali da Leopoldina, sabe? E todos esses lugares aí, para baixo da piscina da Gama Filho, fazer audiência. Quando tinha a piscina na Gama Filho, procura aí com os antigos, aí você vai saber disso. Até lá Veiga de Almeida, para fazer audiência. Entendeu? Hoje mudou, mas eu fiz, carregando o processo. Pede para inverter a pauta, pede para... Eu conheço. O que você diria para um advogado, né, ou até para um profissional, né, que vai até transcende a advocacia, que não sabe lidar com dinheiro ou fazer dinheiro? Aprender. E eu tenho um lema dentro do meu escritório, e os funcionários até escreveram isso. É comigo que você vai aprender isso. No caso do advogado, né, dentro desse contexto da neurociência, o que você acredita que, dentro da cabeça dele, que precisa mudar primeiro para ele ter resultado? Não só para ele fazer dinheiro, mas para ele ter realmente uma vida na advocacia. Tomar uma decisão. Saber o que ele quer. O que ele quer? Tomar uma decisão. Entendeu? Saber exatamente o que ele quer. Tomar uma decisão. Perfeito. E após essa decisão, né, após decidir que quero ser um advogado, decidir que quero ter sucesso, e aí? Para qual passo a gente vai agora? Qual passo que ele vai? Se inscrever aí na mentoria do Dr. Eduardo Garcia Campos, como ganhar dinheiro na advocacia. Entendeu? Se dá essa oportunidade, né? Eu me daria essa oportunidade. Eu sempre me dou a oportunidade de conhecer. Eu aprendi com uma professora, falou para mim uma vez isso. Uma professora falou isso uma vez. Doutor Eduardo, você tem um déficit muito grande de leitura. Tem que ler, cara. Ler revista pornográfica. Você tem que ler tudo, jornal, ler tudo. Entendeu? Ler. E aí eu comecei a ficar muito curioso. Eu lia tudo. Leva para o chão, papel, queria ler tudo que vinha pela minha frente. Tudo que vinha pela minha frente. Eu aprendi a ler e ir atrás. Me dá a oportunidade de conhecer. Conhecereis, aprender, essa oportunidade eu me dei. Falando até em livros ali para ter essa base, essa indicação, seja do direito ou fora, o que você indicaria de leitura assim, para quem está nesse estágio, que tomou a decisão, mas não sabe o que consumir de informação? Primeiro, o meu livro, Superando o Medo de Falar em Público, se tornando um profissional de sucesso. Segunda indicação, o meu livro, Virando a Maré, como a neurociência pode mudar a sua vida. Terceiro, o meu livro, Empreender.
Perfeito. Conta um pouquinho mais pra gente desses bastidores de um desses livros, né? Pode ser do Empreender? Eu vou contar do Virando a Maré. À vontade. Conta não só uma história da minha vida, mas ele conta o que eu passei para chegar onde eu cheguei, e tem exercícios lá de neurociência que vai te ajudar aí no final desse ano. Se dê de presente e dê de presente. É um livro muito bom. E também, esses 2 livros também, tanto o Empreender quanto o Superando o Medo de Falar em Público e se tornando profissional de sucesso. E eu também queria, assim, agradecer a vocês por terem vindo. E depois a gente pode continuar o nosso papo, mas o João tem que sair para a faculdade, tem prova hoje. Né, João? Estudou, né? Estudou. E estamos aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Queria que vocês também mandassem um abraço aí para a nossa audiência aí do nosso podcast Virando a Maré. E brigadão aí. O prazer foi todo nosso, entender um pouquinho mais aqui de como se desbloquear, né, mentalmente para ter mais resultado e realmente fazer dinheiro. E também por compartilhar um pouco da sua história. Acredito que enriqueceu para a gente saber um pouco mais de você. Exatamente, né? Faço das minhas palavras as palavras do Léo, né? Tudo que ele falou condiz com o que eu sinto. E, cara, eu vejo que você é uma referência de onde muitos advogados querem chegar, né? E esse é o passo principal para escolher um mentor, né? Naturalmente, o mentor está no lugar onde eu quero chegar. Então, gostei muito da sua história, de entender, de ouvir, né? Particularmente, eu não conhecia tanto da sua história, conheci um pouco hoje. Me inspiro bastante, a partir de hoje vou me inspirar ainda mais, né, no que você conquista. Acho que eu estou começando, estou alguns anos atrás ainda, mas a gente está exatamente nesse caminho e foi um prazer conhecer aqui um pouco mais de você. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.